Olá pessoal, tudo bem? O professor Wagner aqui mais uma vez com vocês. Agora mais uma correção de exercícios propostos, assim como eu faço todas as semanas. Aliás, uma semana sim, uma semana não, eu faço a correção dos exercícios, referente à aula passada. Então os exercícios hoje são da página 16 e 17 da nossa apostila ali do ético, exercícios 13, 14 e 15. Bom, primeiro, exercício número 13. A figura mostra reproduções, essas três figuras aqui, ó, figura A, figura B e figura C. Elas mostram três reproduções de três fotografias estroboscópicas, cada uma correspondendo ao movimento de uma partícula em um plano. Em todas as fotos, nas três, duas posições sucessivas da partícula correspondem sempre ao mesmo intervalo de tempo, a saber, 0,1 segundo. Beleza, então tem três situações, de três movimentos de três partículas, e o intervalo de tempo é de 0,1 segundo. Bom, então nós temos ali as três situações. O que a gente pode afirmar em relação a essas três situações? Número 1. Existe aceleração centrípeta em B e em C? Número 2. Existe aceleração tangencial em B e em C? Número 3. Em uma das situações não há aceleração. Então são essas três análises que foram feitas ali em relação às situações A, B e C. Bom, assinale o que foi correto. Bom, número 1. Vamos analisar por questão então, por situação ali. Número 1. Ambos os movimentos em relação, a número 1 diz que existe aceleração centrípeta em B e C. A aceleração centrípeta, pessoal, é aquela que sempre acontece em direção ao centro, Lembra que a gente fez aquele, na aula passada, a gente estudou isso. Então a aceleração centrípeta é aquela em que existe o movimento circular, e essa força centrípeta é sempre em direção ao centro do movimento. Ou seja, em B e C existe aceleração, essa força centrípeta atuando, Sim, existe essa força, essa aceleração centrípeta atuando, que é porque na situação 1, a letra B e a letra C correspondem a movimentos circulares, movimentos curvos. Então, a número 1 é verdadeira. Número 2. Existe aceleração tangencial em B e em C? Bom, a gente tem que entender o que seria uma aceleração tangencial, em B e em C. A aceleração tangencial é aquela em que, bom, primeiro, a velocidade, ela é sempre, tangencial ao movimento. Então, esses seriam os vetores da própria velocidade. Existe, a pergunta é se existe a aceleração tangencial. Então, olha só, quem seria a aceleração? A aceleração tangencial é essa aceleração aqui, ó, que ela é tangente à velocidade. Então, se está perguntando se existe isso. Bom, em B, deu para perceber que sim, existe essa aceleração tangencial. Agora, em C, pessoal, em C já não existe mais, porque em C o movimento, na verdade, ele é um movimento circular uniforme. Ele não é curvo, Em B é um movimento curvo, em C ele é circular, então isso não existe em C. Então apenas B, por isso que a número 2 é falsa. A número 3, em uma das situações não há aceleração. Será que é verdade? Bom, na situação A, nós temos um movimento retilíneo uniforme, uniformemente. Nessa situação aqui, ele é progressivo e acelerado. Então, não temos ali uma aceleração propriamente dita, nessa sequência de fotografias. Então, ela é verdadeira sim, a situação número 3. Porque não há, na situação A ali, não temos ali, temos um movimento retilíneo uniforme e, portanto, não existe uma aceleração. Número 14. Um carro percorre uma pista circular no sentido indicado com velocidade tangencial de módulo constante. Então, essa aqui é uma pista circular. Então, aqui nós temos o carro, Aqui o vetor da velocidade do carro
E aqui um ponto P, onde nós pegamos aqui né, batemos uma fotografia desse carro naquele ponto ali, exatamente naquele ponto ali. E a gente tem uma localização em relação ao movimento do carro, né? Ou seja, em relação ao plano cartesiano, sentido sul-norte, sentido norte-sul, sentido leste-oeste ou sentido oeste-leste. Qual é a pergunta, né? No momento em que ele passa pelo ponto P, esse ponto aqui, a aceleração do carro é dirigida para o norte, sul, leste ou oeste? Bom, tá falando de quem? Tá falando da aceleração. Lembra quando eu disse que a aceleração ela era tangencial à velocidade, formando um ângulo aqui, ó, de 90 graus com a velocidade, né? Ou seja, se nós analisarmos por esse ponto, nós percebemos que a velocidade, a aceleração do carro, né, o sentido da aceleração é de leste para oeste, ou seja, no sentido oeste. Então, no gabarito seria a letra D. Letra D, oeste. Número 15. Nós temos ali a velocidade de um carro ao passar por uma avenida de Belo Horizonte varia com o tempo. De acordo com o gráfico a seguir, em um ponto do trecho BC, então olha só, esse foi o movimento do carro, ó, de A para B, depois ele se movimentou de B para C, depois de C para D, depois de D para E. Esse foi o movimento do carro lá nessa avenida lá em Belo Horizonte. Em um ponto BC, então está levando em consideração o ponto BC. O diagrama vetorial da velocidade, da aceleração e da força resultante, FR, sobre o automóvel está corretamente representado bem. Então tem três situações ali, vocês podem olhar lá na apostila, na página 17. Tem ali os três vetores, velocidade, aceleração e força resultante do carro em quatro situações, né? A, B, B, C, C, D e D. Uma, duas, três, nessas quatro situações. Então ele quer saber só de B para C, né? Qual é a figurinha ali que melhor representa. Bom, se a gente prestar bastante atenção no trecho BC, temos uma diminuição de velocidade, correto? Pode ver que ó, esse aqui é o gráfico da velocidade em relação ao tempo. Então houve aqui uma diminuição da própria velocidade, né? A velocidade aqui diminuiu. Ou uma desaceleração. O carro também pode ter desacelerado, por isso que a velocidade diminuiu. Isso significa que durante o trecho a força resultante atua contra o sentido do movimento. Então nesse trecho aqui a força resultante ela atua, né, de forma contrária ou seja, houve ali uma desaceleração. Então a força resultante ela seria o quê? Ela seria contrária, ou seja, ela seria para trás. Essa seria a força resultante. Então eu posso fazer um desenho aqui só dos vetores. Bom, a força resultante ela seria contrária ao movimento, ou seja, para trás, né, indo da direita para a esquerda. Isso significa o sentido do movimento, né, e consequentemente a aceleração também. Ou seja, a força resultante, a própria aceleração, né, também contrária ao movimento, porém a velocidade ainda é maior que zero. Então a velocidade é positiva, da esquerda para a direita. Então a que melhor representa essa figurinha, né, com os três vetores, seria a letra C. Então fechamos aqui a correção, né, dessa lista de exercícios. Um abraço a todos.